Olá, minha família, Lucas de volta com mais um vídeo de astrologia e hoje nós vamos falar sobre Ketu na casa 4. Ketu é conhecido na astrologia ocidental como o nodo sul da Lua. Ele representa onde você esteve numa última encarnação e o que você desempenhou com eficiência nessa última vida. Então, nessa encarnação você volta com uma profunda sabedoria daquilo que é. Ou se você não acredita em vidas passadas, é o que nas primeiras décadas de vida tu vai ser muito bom, mas você sente que alguma coisa está faltando e nada, absolutamente nada no mundo pode preencher esse vazio, esse abismo. Ketu é o ponto mais espiritual do horóscopo, mais até mesmo do que Júpiter. Indica onde nós vamos encontrar Deus. Representa xamanismo, iniciação espiritual, ascetas, pessoas marginalizadas, excentricidade, infecções, seja por vírus ou bactérias, falência material. Representa também onde você se sente marginalizado, tá certo? A casa 4 é a casa da tua segurança e da felicidade. Então, se você tiver Ketu na casa 4, contado a partir do ascendente, vai estar expresso dessa maneira. É importante você também buscar a posição da tua Lua. E se caso Ketu estiver a 4 casas de distância da Lua, como neste exemplo aqui, ele funciona como um Ketu de casa 4 pela perspectiva do Chandra Lagna, ou do mapa da Lua. E qual é a diferença entre os dois? A diferença é que ter Ketu na casa 4, a partir do ascendente, indica que tu vai precisar renunciar a nível físico. E já pela perspectiva da Lua, é renunciar a nível psicológico, o que faz as duas posições extremamente importantes. E você precisa saber das duas posições para o seu autoconhecimento, tá certo? Então, quem são esses caras com essa posição? A casa 4, ela representa essa região do chakra cardíaco, ou numa linguagem mais médica, o coração e o estômago. Então, Ketu dissipa a energia aqui. Então, essas pessoas têm uma força cardíaca um pouco mais débil. O que significa que você deve evitar hábitos que enfraqueçam a capacidade cardíaca, como tabagismo. Essa é uma das posições menos adequadas para você ser tabagista, porque pode dar um infarto. E intensificar hábitos que fortaleçam a capacidade cardíaca, como praticar aeróbicos, natação, caminhada ou corrida, algo que faça o seu coração acelerar. E já a questão do estômago, você pode ter um estômago um pouco mais delicado e mais sensível a determinados tipos de alimentos. Então, evitar comer pimenta, coisas picantes para proteger e evitar que você tenha um problema de estômago com mais intensidade. Essa é uma posição que ela deixa muito intensa a presença dos nodos, porque a casa 4 é um ângulo, então a presença vai ser muito mais intensa. E essa posição, ela guarda algumas semelhanças com Ketu na casa 2 e Ketu na casa 5, mas por motivos diferentes, que eu vou explicar para vocês num instante. Ketu na casa 4 indica que você foi, numa última encarnação, um pai de família ou uma dona de casa. Alguém que cuidava dos filhos, da educação deles e que fazia esses afazeres domésticos, como lavar, cozinhar, manter a casa em ordem. Então, essas pessoas, quando voltam, elas têm muito forte uma vontade de serem pais e mães.
e elas podem ter filhos. E quando elas têm, este é o problema, porque elas sentem que investir tempo na educação deles os drena, fisicamente falando mesmo, o que torna essa posição semelhante com as pessoas com Ketu na casa 5, que podem sofrer do mesmo problema. Então, essa é uma daquelas posições que podem ser difíceis se você já tem filho e você responde pela o bem-estar dele. Agora, se você não tem filho, eu aconselho você a pensar 2, 3, 4, 5 vezes antes de tê-los, tá certo? A casa 4, eu vejo que ela tende a ser um pouco mais difícil, essa posição de Ketu, em mapas femininos do que em mapas masculinos, mas homens ainda assim podem se identificar com isso aqui. A casa 4 ela é uma casa muito feminina e representa o teu senso de segurança emocional. E qual é o seu senso de segurança emocional? Onde você se sente feliz, onde você se sente pertencer. Então, é a casa dos pais, mas especificamente da mãe, porque a mãe é quem dá essa segurança emocional que a gente tanto precisa. Então, representa lugares onde você, não necessariamente físicos, como é no caso da 2, que representa a casa no sentido físico da palavra, as 4 paredes, a mobília. A casa 4 é mais o sentido simbólico de segurança. É onde tu cria raízes e fala assim, olha, aqui eu pertenço, aqui eu posso abrir meu coração que as pessoas não vão me julgar. Então, Ketu representa renunciar, desapegar. Então, quando você coloca uma entidade que representa renunciar numa casa que representa apegar-se, ela pode trazer uma confusão na relação do indivíduo com a própria família. Normalmente, a mãe é um personagem muito excêntrico, de comportamentos pouco comuns. A mãe pode também ser uma pessoa com algum problema, seja físico ou mental. Eu já vi pessoas com essa posição terem mães que desenvolveram Alzheimer, por exemplo. Alguma condição de saúde que pode drenar você, porque você vai ter que cuidar dela. Então, você sente que alguma coisa da tua relação com a sua mãe está sempre faltando, mas você não sabe onde preencher esse vazio. Então, normalmente, essas pessoas, elas tendem a sair de casa cedo, a não ser que haja outros planetas pessoais, como o Sol, Vênus aqui na casa 4, para ajudar a conter essa obsessão de Ketu por se afastar dos temas dessa casa. Mas se Ketu estiver solitário aqui, elas tendem a sair de casa cedo, no mais tardar até os 48 anos, que é quando Ketu amadurece, dá os seus plenos resultados. Então, felicidade é uma coisa muito ilusória, porque Ketu ele não é um planeta físico, ele é um planeta que é, na verdade, um eclipse. E, então ele é um planeta fantasma. Então, felicidade pode ser uma coisa um tanto ilusória, um tanto inalcançável. Então essas pessoas podem, nos primeiros anos de vida, mudar muito de residências. E qualquer pessoa fora do eixo pai e mãe, elas preferem trocar a companhia dos pais por qualquer outra pessoa. Então, quando elas conhecem uma pessoa que tem ambições acadêmicas parecidas com ela, fala assim, vamos morar junto? Ou elas se apaixonam, vamos morar juntos? Ou elas simplesmente, se não encontram ninguém, morarem sozinhas. Mas
eles não têm muito apego em sustentar essa casa que eles se propõem. Então, você pode pular algumas prestações se você está financiando um imóvel. Vai ser uma posição difícil para financiar imóveis mesmo, principalmente aquelas prestações que a pessoa fica, 4 anos pagando, 3 anos pagando, faz o financiamento, ou mesmo morar de aluguel, porque tu vai destinar o teu dinheiro para outras coisas. Então, assim, saúde, entretenimento, educação, qualquer coisa é mais importante do que investir dinheiro dentro da casa, pagar o aluguel. Então essas pessoas podem constantemente mudarem de residência. Uma ordem de despejo não é raro nessas posições. Você pode estudar fora da sua cidade de origem. Essas pessoas, elas não muito raramente, elas podem fazer um mestrado ou uma pós-graduação em algum lugar que tem uma cultura bastante diferente daquela que eles nasceram. Eles não suportam, eles até tentam refletir, porque Ketu é um planeta sem cabeça, então ele não tem identidade. Então qualquer coisa que tenha uma identidade mais sólida que ele vai refletir aquilo que é. Então essa pessoa, ela não é patriótica. Se ela falar assim que ama a cidade natal dela, não é verdade. É na verdade porque ela está cercada de familiares ou de amigos que amam aquela cidade onde ele mora e ele passa a refletir essa emoção, mas eles não têm apego com a terra de origem. Então, essas pessoas podem, inclusive, usar de qualquer meio para conseguir uma dupla nacionalidade e mudar de cidade, que é ou mudar de país, que é uma coisa parecida que o Ketu na casa 2 faz, porque ambas são casas onde a lua ganha força, porque essa é a casa de Câncer, e a casa 2 é a casa de Touro. Então a lua, ela ganha muita força nessas duas casas e então ela representa a nossa segurança. Essas pessoas podem, com Ketu na casa 4, ter também uma certa necessidade de compartimentalizar as emoções. Porque Rahu, que é o nó do norte da Lua, ele está apontando para a casa 10, que representa não só a carreira, mas a casa 10, ela representa, acima de tudo, o que tu vai vir a ser, pelo que você vai ser reconhecido na sociedade. Então é uma casa que representa assumir pressão social. E Rahu é um planeta que ele representa assumir pressão social, porque ele é muito ambicioso. Então, a posição de Rahu na casa 10, ela é bastante construtiva, na verdade, porque essas pessoas vão estar muito menos interessadas em estar dentro de casa e mais na rua. Não só na carreira, mas assim, fora de casa. Mas existem várias exceções. Se você tem um stellium de planetas habitando a 3, a 4, a 5, pode dar uma segurada e você ficar dentro de casa. Mas assim, se a maioria dos planetas no seu horóscopo estão habitando o 4º quadrante, essa vontade de estar fora pode ficar muito intensificada. E essas pessoas buscam uma carreira que os instigue a estar sempre fora de casa. Então elas podem trabalhar em uma outra cidade, uma cidade vizinha. Então constantemente elas têm que dirigir longas distâncias para ir ao trabalho ou trabalhar no exército. É uma carreira que não atrapalha Ketu na casa 4, porque trabalhar nas Forças Armadas tem que estar constantemente mudando de residência, ou diplomatas que tem que estar constantemente viajando, comissários de bordo, profissões em que você acaba tratando os seus colegas de carreira mais como a família do que as próprias pessoas da tua família, porque Rahu busca o futuro, mas só que Ketu, ele volta para o passado.
E Ketu vai atrás de Rahu, mas Rahu ignora Ketu. Então essas pessoas tendem, em outras palavras, a considerar o patrão delas, o chefe delas, os colegas de trabalho dela como a família dela. Então, assim, qualquer coisa que realmente as traga para fora de casa, elas estão comprando. Você pode ter uma tendência a, fora dos olhos das pessoas que não te conhecem intimamente. Engraçado, essas pessoas, aos olhos da sociedade, elas parecem ser muito calmas, comedidas e muito emocionalmente seguras, mas quando você passa essa barreira de ilusão rahuviana que elas projetam para o mundo, quando você chega para dentro da família, da casa delas, elas são extremamente inseguras em tudo. Essa é uma posição que ela traz muita insegurança, mas a insegurança que é mais a nível emocional. Então, elas têm um fantasma que habita a cabeça delas. Elas acham que a família delas vão abandoná-las ou que vão rejeitá-las. Então, antes que a família abandone elas, elas querem abandoná-las. Entendeu como essa posição ela aparece muito com o Ketu na casa 2 também? Então, pode ser difícil essas pessoas trazerem gente de fora para dentro de casa. Elas tendem normalmente a esconder muito a família. Principalmente se há um pai ou uma mãe que é doente. Então, assim, se normalmente a mãe é doente, é demente, eles podem inventar, assim, desculpas esfarrapadas para não... Por exemplo, se tem... os colegas de trabalho querem fazer uma festa de amigo oculto. Aí fala assim, vamos fazer essa festa na casa desse indivíduo, com que é na casa 4. Essa pessoa aqui, ela vai usar 1001 desculpas, 98% delas serão falsas ou simplesmente escapatória para que as pessoas de fora não entrem na casa dela e não vejam a real situação. Então, assim, conhecer o quarto dessas pessoas. Então, assim, uma pessoa com Ketu na casa 4, se ela te apresentar o quarto dela, é porque ela realmente confia muito em você, porque normalmente elas não vão fazer isso. Então, essa posição, ela pode ser bastante complicada para relacionamento. Sabe por quê? Porque, assim, nós vivemos num mundo moderno, em que o conceito de relacionamento monogâmico, ele não necessariamente indica que você deve assinar um contrato no cartório, mas simplesmente morar junto, certo? Então, é aí onde o problema pode começar, porque essas pessoas, elas sentem um perpétuo sentimento de não pertencerem a nenhum lugar. Então, quando elas mudam para dentro de uma... Vamos supor que ela se casa e vai morar junto. Ela até pode tentar sustentar aquele relacionamento monogâmico naquela casa que eles acabaram de comprar, mas para essa pessoa vai ser muito emocionalmente drenante, porque Ketu envia um aspecto de trígono para a casa 12, que representa intimidade sexual e explorar os prazeres da cama. Então, quando essas pessoas estão fazendo relação sexual, elas tendem a desligar do ato e pensar em outra coisa. Por exemplo, se ela tem que pagar uma conta, ela está fazendo sexo, mas na cabeça dela fala assim, eu tenho que pagar essa conta. Então, essas pessoas podem ter muita dificuldade, às vezes, de fazerem imersão sexual mesmo. Normalmente elas podem se desinteressar de sexo, elas podem ficar um pouco mais assexuadas ao longo do tempo. Mas vamos com calma, se você tiver uma Vênus exaltada em peixes, isso vai ser diferente. Você deve analisar de forma holística as coisas. Uma outra coisa que essa posição de Ketu afeta é a relação do indivíduo com a família da esposa ou do marido, se for o caso. Porque Ketu envia um aspecto de trígono para a casa 8. Então, normalmente, essas pessoas têm dificuldade de lidar com a família da pessoa com quem elas se casam, ou a pessoa com quem elas estão se relacionando. Bem dizer, o sogro e a sogra, né? Que a casa 8 é o sogro e a sogra.
Então, às vezes a parceira deles pode inibi-los ou impedi-los de estar ou de conhecer essa pessoa, mas é engraçado que elas mesmas também fazem isso. Elas também mesmas impedem que os amigos e a esposa ou a namorada conheçam de fato a família deles, especialmente a mãe. Então é aí que pode ser bastante difícil. Então, assim, em outras palavras, você pode ser uma pessoa nômade. Essa é uma indicação de uma pessoa que é nômade. Ela aluga um apartamento em outra cidade, vai morar lá, aí depois enjoa, aí ela às vezes consegue uma dupla nacionalidade, vai morar em Nova York, aí enjoa de Nova York, aí ela vai e quer mudar agora para o litoral, então ela se muda para o Rio de Janeiro, enjoa do Rio de Janeiro. Então, elas podem desenvolver até o fim da vida esse certo padrão de não se conseguirem se enraizar em nenhum lugar. Então é por isso que o senso de segurança e de felicidade pode ser muito ilusório, muito fantasmagórico. Uma outra coisa muito curiosa sobre essas pessoas é que elas não têm nenhum apego com a casa. Então normalmente elas não trancam a porta. Quando elas moram sozinhas, elas podem não trancar a porta. Se elas dão uma festa na casa delas e roubam alguma coisa ou quebram alguma coisa, elas não têm nenhum apego. Fala assim, pode pegar, pode levar. Você não sabia que aquele seu colega de trabalho entrou na tua casa e roubou a sua taça o seu jogo de taças debaixo do seu nariz? Eu falei assim, sério que roubou? Eu falei assim, mas aquilo ali eu já nem queria mais. Eles não têm nenhum apego com as coisas mesmo da casa. Então, assim, essa é uma posição em que eu acho que você vai ver Deus na sua mãe. Eu acho que você vai ver Deus na sua terra de origem. E é onde você vai realmente encontrar satisfação nessa vida, vai ser realmente desenvolvendo uma carreira e aperfeiçoando as suas capacidades dentro do mercado de trabalho. Então é seguir o nó do norte, seguir o futuro, seguir Rahu. Então essas pessoas às vezes se interessar mais pelos valores da família do pai, ou às vezes em cuidar do dinheiro do pai, porque a casa 2 representa esses fatores. Então, assim, de maneira geral, essa é uma das posições que ela ajuda muito na carreira, mas ela realmente atrapalha muito a felicidade e o senso de pertencimento, e isso pode vazar para relacionamentos monogâmicos quando o assunto é morar com outra pessoa. Então eu acredito que a mensagem realmente seja construir uma redoma de poder para a tua sociedade, para a carreira, e não tanto ficar dentro de casa, porque isso vai realmente drenar a tua energia, tá certo? Bem, pessoal, essa foi minha análise sobre Ketu na casa 4. Se você é novo aqui, não esqueça de se inscrever, de dar um joinha embaixo da tela. Eu posto vídeo de astrologia todos os dias. Esteja ligado e, como sempre, nos vemos na próxima. Obrigado.